A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o Diácono Adolfo Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão e irmã, convido-os a estar acompanhando através desse canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da palavra. Se não for inscrito nesse canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do livro do Levítico, do capítulo 21 ao capítulo 25. Vamos orar? Deus eterno e Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Jesus Cristo eu oro. Abençoa, Senhor, a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Livro do Levítico, capítulo 21. Leis para os sacerdotes. Depois disse o Senhor a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e dize-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo, salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe, por seu pai, por seu filho, por sua filha e por seu irmão, e por sua irmã virgem, chegada a ele, que ainda não teve marido. Por ela também se contaminará. Ele, sendo principal entre o seu povo, não se contaminará, pois que se profanaria. Não rasparão sua cabeça e não cortarão as extremidades da sua barba, nem darão golpe na sua carne. Santos serão a seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor e o pão do seu Deus. Portanto, serão santos. Não tomarão mulher prostituta ou infame, nem tomarão mulher repudiada do seu marido, pois santo é a seu Deus. Portanto, o santificarás, porquanto oferece o pão do teu Deus. Santo será para ti, pois eu, o Senhor que vos santifica, sou santo. E quando a filha de um sacerdote começar a prostituir-se, profana a seu pai, com fogo será queimada. Eu sou um sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o azeite da unção, que foi consagrado para vestir as vestes, não descobrirá a sua cabeça, nem rasgará suas vestes, e não se chegará a cadáver algum, nem por causa do seu pai, nem por causa da sua mãe, se contaminará. Nem sairá do santuário, para que não profane o santuário do seu Deus, pois a coroa do azeite da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor, e ele tomará por esposa uma mulher na sua virgindade. Viúva, ou repudiada, ou desonrada, ou prostituta, estas não tomarás, mas virgem do seu povo tomarás por mulher, e não profanará a sua descendência entre o seu povo, porque eu sou o Senhor que o santifico. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão, dizendo: ninguém da tua descendência, nas suas gerações em que houver algum defeito, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver alguma deformidade se chegará, como homem cego ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver quebrado o pé, ou a mão quebrada, ou corcunda, ou anão, ou que tiver doença no olho, ou sarna, ou impigem, ou que tiver testículo mutilado. Nenhum homem de descendência de Arão, o sacerdote, em que houver alguma deformidade, se chegará a oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Defeito nele há, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Ele comerá do pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo, porém até ao véu não entrará, nem se chegará ao altar, porquanto defeito há nele, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que o santifico. E Moisés falou isto a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel. Capítulo 22. Os sacerdotes e as ofertas. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: dize a Arão e a seus filhos que apartem das coisas santas dos filhos de Israel, que a mim me santifica, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Dize-lhes: todo homem que entre vossas gerações, de todas as vossas descendências, se chegar às coisas santas que os filhos de Israel santificam ao Senhor, tendo sobre si a sua imundícia, aquela alma será extirpada de diante da minha face. Eu sou o Senhor. E ninguém da descendência de Arão, que for leproso ou tiver fluxo, comerá das coisas santas, até que seja limpo. Como também o que tocar alguma coisa imunda de cadáver, ou daquele que sair sêmen da cópula, ou qualquer que tocar a algum réptil pelo qual se fez imundo, ou algum homem pelo qual se fez imundo, segundo a toda a sua imundícia. O homem que o tocar será imundo até a tarde, e não comerá das coisas santas, mas banhará a sua carne em água. E havendo-se o sol já posto, então será limpo, e depois comerá as coisas santas, porque este é o seu pão. O corpo morto e o dilacerado não comerás, para que não se contamine com ele. Eu sou o Senhor. Guardarão, pois, o meu mandamento, para que por isso não levem pecado e morram nele, havendo-o profanado. Eu sou o Senhor que o santifico. Também nenhum estranho comerá das coisas santas, nem o hóspede do sacerdote, nem o diarista comerá das coisas santas. Mas quando o sacerdote comprar alguma pessoa escrava, com o seu dinheiro, aquele comerá delas, e os nascidos na sua casa, estes comerão do seu pão. E quando filha do sacerdote se casar com um homem estranho, ela não comerá da oferta das coisas santas. Mas quando a filha do sacerdote for viúva ou repudiada, e
não tiver filho, se houver tornado a casa de seu pai, como na sua mocidade, do pão do seu pai comerá, mas nenhum estranho comerá dele. E quando alguém, por erro, comer a coisa santa, sobre ela acrescentará uma quinta parte e a dará ao sacerdote com a coisa santa. Assim, não profanarão as coisas santas dos filhos de Israel que oferecem ao Senhor, nem os farão levar a iniquidade da culpa, comendo as suas coisas santas, pois eu sou o Senhor que as santifica. Leis sobre ofertas. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes: qualquer que, da casa de Israel, ou dos estrangeiros em Israel, oferecer a sua oferta, que dos seus votos quer dar suas ofertas voluntárias, que oferecem ao Senhor em holocausto, segundo a sua vontade, oferecerá machos sem defeito, ou dos bois, ou dos cordeiros, ou das cabras. Nenhuma coisa em que haja defeito oferecereis, porque não seria aceito em vosso favor. E quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, separando dos bois ou das ovelhas um voto ou oferta voluntária, sem defeito será, para que seja aceito. Nenhum defeito haverá nele. O cego, o quebrado, o aleijado, o verrugoso, ou o sarnoso, ou cheio de impinges, este não oferecereis ao Senhor, e deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Porém, boi ou gado miúdo, comprido ou curto de membros, poderá oferecer por oferta voluntária, mas por voto não será aceito. Ou machucado, ou moído, ou despedaçado, ou cortado, não oferecereis ao Senhor, não fareis isso na vossa terra. Também da mão do estrangeiro nenhum manjar oferecereis a vosso Deus, de todas as coisas, pois a sua corrupção está nelas, defeito nelas há, não serão aceitas em vosso favor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Quando nascer o boi, o cordeiro ou a cabra, 7 dias estará debaixo da sua mãe. Depois, desde o 8º dia em diante, será aceito por oferta queimada ao Senhor. Também boi ou gado miúdo, a ele e a seu filho, não degolareis no mesmo dia. E quando ofereceres sacrifício de louvores ao Senhor, oferecereis da vossa vontade. No mesmo dia se comerá, e dele nada deixareis ficar até pela manhã. Eu sou o Senhor. Por isso guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Eu sou o Senhor. E não profanareis o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifica, que vos tirei da terra do Egito para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor. Capítulo 23. As festas religiosas. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: As solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. O sábado, 6 dias trabalho se fará, mas ao 7º dia será o sábado do descanso, santa convocação. Nenhum trabalho fareis. Sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. A Páscoa. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações, que convocareis a seu tempo determinado. No 1º mês, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães sem fermento do Senhor. 7 dias comereis pães sem fermento. No 1º dia tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. As primícias. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houver entrado na terra, que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho das primícias da vossa serva ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejas aceito. No dia seguinte, ao sábado, o sacerdote o moverá. E no dia em que o moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem defeito de 1 ano, um holocausto ao Senhor. E a sua oferta de manjares serão 2 dízimas de flor de farinha amassadas com azeite, para a oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. E a sua libação será de vinho, o 1/4 de um rim. E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que eu trouxerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo é por vossas gerações, em todas as vossas habitações. A colheita. Depois para vós contareis, desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até ao dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, de 2 dízimas de farinha serão levedados e cozerão, iniciação ao Senhor. Também com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito, de 1 ano, e 1 novilho e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor com a sua oferta de manjares e as suas libações por oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Também oferecereis um bode para expiação do pecado e 2 cordeiros de 1 ano por sacrifício pacífico. Então o sacerdote o moverá com o pão das primícias por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros. Santos serão ao Senhor para uso do sacerdote. E naquele mesmo dia apregoareis que tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações pelas vossas gerações. E quando fizeres a colheita da vossa terra, não acabarás de cegar as bandeiras do teu campo, nem colherás as espigas caídas da sua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor.
Senhor vosso Deus. Ano novo. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao primeiro do mês, tereis descanso, memorial com sonido de trombetas, santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Senhor, o dia da expiação. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: mas aos 10 dias desse 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação, afligireis as vossas almas e ofereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda a alma que naquele mesmo dia se não afligir, será extirpada do seu povo. Também toda a alma que naquele mesmo dia fizer algum trabalho, eu os destruirei do meio do seu povo. Nenhum trabalho fareis. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Sábado de descanso vos será. Então afligireis as vossas almas aos 9 do mês à tarde. De uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Tabernáculo, tendas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês 7º será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 8º dia tereis santa convocação e ofereis ofertas queimadas ao Senhor. Dia solene é, nenhum trabalho servil fareis. Estas são as solenidades do Senhor que apregoareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifícios e libações, cada qual em seu dia próprio. Além do sábado do Senhor, além dos vossos dons, além de todos os vossos votos e além de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhido o fruto da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. No primeiro dia haverá descanso, e no 8º dia haverá descanso. E no primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmas, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. E celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias cada ano. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. No mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis debaixo de tendas. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Assim pronunciou Moisés as solenidades do Senhor aos filhos de Israel. Capítulo 24. O candelabro. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que tragam azeite de oliveira puro batido para as luminárias, para manter as lâmpadas acesas continuamente. Arão as porás em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. Sobre o castiçal de ouro puro porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Os pães da proposição. Também tomarás da flor de farinha, e dela cozerás 12 bolos. Cada bolo será de 2 dízimas. E os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa pura perante o Senhor. E sobre cada fileira porás incenso puro, para que seja para o pão por oferta memorial. Oferta queimada é ao Senhor. E em cada dia de sábado, isto é, se porá em ordem perante o Senhor continuamente, pelos filhos de Israel, por aliança perpétua. E será de Arão e de seus filhos, os quais comerão no lugar santo, porque uma coisa santíssima é para eles, das ofertas queimadas ao Senhor por estatuto perpétuo, pecado e castigo. E apareceu no meio dos filhos de Israel, filho de uma mulher israelita, a qual era filho de um homem egípcio. E o filho da israelita e um homem israelita discutiram no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou. Por isso o trouxeram a Moisés. E o nome de sua mãe era Selomite, filha de Ditri, da tribo de Dan. E eles o puseram na prisão até que a vontade do Senhor lhes pudesse ser declarada. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: tira o que tem blasfemado para fora do arraial, e todos os que o ouviram porão a sua mão sobre a sua cabeça. Então toda a congregação o apedrejará. E aos filhos de Israel falarás, dizendo: qualquer que amaldiçoar o seu Deus levará sobre si o seu pecado. E aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Assim, o estrangeiro como o natural blasfemando o nome do Senhor será morto. E quem matar alguém certamente morrerá. Mas quem matar um animal restituirá vida por vida. Quando também alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado a algum homem, assim se lhe fará. Quem, pois, matar um animal, restituí-lo-ás. Mas quem matar um homem será morto. Uma mesma lei tereis, assim será para o estrangeiro como para o natural, pois eu sou o Senhor vosso Deus. E disse Moisés aos filhos de Israel que levassem o que tinha blasfemado para fora do arraial, e o apedrejaram. E fizeram os filhos de Israel como o Senhor ordenara a Moisés. Capítulo 25. O ano sabático. Falou mais o Senhor a Moisés no monte Sinai, dizendo: fala aos filhos
filhos de Israel e dize-lhes: quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás a sua terra, e 6 anos podarás a sua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o seu campo, nem podarás a sua vinha. O que nascer de si mesmo da tua cega não colherás. As uvas da sua vide não tratará, não vindimarás. Ano de descanso será para a terra. Mas os frutos do sábado da terra vos serão por alimento, a ti, a teu servo, a tua serva, ao teu diarista e ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado e aos teus animais que estão na tua terra. Todo o seu produto será por mantimento. O ano jubileu. Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos se terão 49 anos. Então, no mês 7º, ao 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. E santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será. Então, tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis nem colhereis o que nele nascer de si mesmo, nem nele vindimareis as suas uvas das separações, porque jubileu é, santo será para vós, a novidade do campo comereis. Neste ano do jubileu tomareis cada um a sua possessão, e quando venderdes alguma coisa ao vosso próximo, ou a comprardes da mão de vosso próximo, ninguém oprima o seu irmão. Conforme o número dos anos desde o jubileu, comprarás do teu próximo, e conforme o número dos anos das colheitas, ele a venderá a ti. Conforme se multipliquem os anos, aumentando o seu preço, e conforme a diminuição dos anos, abaixarás o seu preço, porque conforme o número das colheitas é que ele te vende. Ninguém, pois, oprima ao teu próximo, mas terá temor do teu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. E observareis os meus estatutos, guardareis os meus juízos, e os cumprireis. Assim habitareis seguros na terra. E a terra dará o seu fruto, comereis a fartar, e nela habitareis seguro. E se disserdes: que comeremos no ano 7º, visto que não havemos de semear, nem colher a nossa colheita, então eu mandarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. E no 8º ano semeareis e comereis da colheita velha, até ao ano 9º, até que venha a nova colheita, também comereis a velha. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Portanto, em toda a terra da vossa possessão dareis resgate à terra. Quando teu irmão empobrecer e vender alguma porção da sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu seu irmão. E se alguém não tiver resgatador, porém conseguir o suficiente para o seu resgate, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem o vendeu, e tomarás a sua possessão. Mas se não conseguir o suficiente para restituí-la, então o que foi vendido ficará na mão do comprador até ao ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu sairá ele e tornará a sua possessão. E quando alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, então poderá resgatá-la até que se cumpra o ano da sua venda. Durante um ano inteiro será lícito o seu resgate. Mas se, cumprindo-se-lhe um ano inteiro, ainda não for resgatada, então a casa que estiver na cidade que tem muro, em perpetuidade ficará ao que comprou. Pelas suas gerações não sairá no jubileu. Mas as casas das aldeias que não têm muro ao redor serão estimadas como o campo da terra. Para elas haverá resgate e sairão no jubileu. Mas no tocante à cidade dos levitas, as casas das cidades da sua possessão, direito perpétuo de resgate terás os levitas. E se alguém comprar dos levitas uma casa, a casa comprada e a cidade da sua possessão sairão do poder do comprador no jubileu, porque as casas das cidades dos levitas são a sua possessão no meio dos filhos de Israel. Mas o campo do arrebalde das suas cidades não se venderá, porque lhes é possessão perpétua. E quando teu irmão empobrecer e suas forças caírem, então sustentá-los-ás. Como estrangeiro e peregrino viverá contigo. Não tomarás dele usura nem ganho, mas o teu Deus terás temor, para que o teu irmão viva contigo. Não lhe darás teu dinheiro com usura, nem darás do teu manjar por interesse. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã, para ser vosso Deus. Quando também teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e vender-se a ti, não o farás servir como escravo. Como diarista, como peregrino, estará contigo até o ano do jubileu te servirá. Então sairá do teu serviço ele e teus filhos com ele, e tornará a sua família e a possessão de seus pais, porque são meus servos que tirei da terra do Egito. Não serão vendidos como se vendem os escravos. Não te assenhorearás dele com rigor, mas do teu Deus terás temor. Então o teu escravo ou a tua escrava que tiveres serão das nações que estão ao redor de vós. Deles comprareis escravos e escravas. Também os comprareis dos filhos
filhos dos forasteiros que peregrinam entre vós, deles e das suas gerações que estiverem convosco, e tiverem gerado da vossa terra, e vos serão por possessão, e possuí-los-eis por herança para vossos filhos depois de vós, para herdarem a possessão. Perpetuamente os fareis servir, mas sobre vossos irmãos, os filhos de Israel, não vos assenhoreareis com rigor uns sobre os outros. E seu estrangeiro peregrino que está contigo alcançar riqueza, e teu irmão que está com ele empobrecer, e vender-se ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, a raça da linhagem do estrangeiro, depois que se houver vendido, haverá resgate para ele. Um de seus irmãos o resgatará, ou seu tio ou filho de seu tio o resgatará, ou um dos parentes da sua família o resgatará. Ou se a sua mão alcançar riqueza, se resgatará a si mesmo, e acertará aquele com que comprou desde o ano que se vendeu a ele até o ano do jubileu, e o preço da sua venda será conforme o número dos anos, conforme os dias de um diarista estará com ele. Se ainda faltarem muitos anos, conforme a eles restituirá para seu resgate parte do dinheiro pelo qual foi vendido. E se ainda restarem poucos anos até o ano do jubileu, então fará contas com ele. Segundo os seus anos, restituirá o seu resgate. Como diarista de ano em ano estará com ele, não se assenhoreará sobre ele com rigor, diante dos teus olhos. E se desta sorte não se resgatar, sairá no ano do jubileu, ele e seus filhos com ele. Porque os filhos de Israel me são servos, meus servos são eles, que tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Deus eterno e Pai todo-poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Abençoa, Senhor, a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento da palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da palavra. Deus os abençoe. Amém, glória a Deus, aleluia.